Oi, eu sou a professora Gabriela Leal. Oi, tia Gabi, de Direito, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está falando muito sobre filosofia, né? A gente está filosofando bastante esses dias, mas é porque o direito ele vem disso. A filosofia é o estudo das coisas, é o estudo dos pensamentos, de onde vêm as coisas. Então, para a gente entender de onde veio o direito, a gente sempre acaba tendo que estudar um pouquinho de filosofia, porque foi assim que o direito surgiu. Os filósofos, as pessoas que estudavam a vida, que começaram a ver como é que as pessoas se organizavam, como que seria melhor organizar, e aí começaram a criar teorias de como organizar as pessoas, e daí surgiram as leis. Por isso que a gente estuda um pouquinho do que é ética, do que é moral, tá bom? Mas esse assunto tá acabando por aí, a gente vai estudar política. Ó, os outros quintos anos sempre amaram, eu acho que vocês vão amar também. Vamos lá. A gente viu na última aula sobre ética, moral e liberdade na criação das leis, né? Ética, moral e liberdade na criação das leis. E aí, vocês tiveram que fazer esse exercício aqui. Eu quero que vocês pausem o vídeo e peguem o exercício que a gente vai corrigir, tá bom? A gente vai corrigir, pausa o vídeo, pode pausar. Você não pausou, né? Pausa aí. Pode pausar o vídeo. Pronto, vamos lá. Vamos continuar agora. Abrir o caderno aí. Vamos corrigir a atividade? Assim vai ficar mais fácil para a gente entender e entrar no nosso cenário político. Começar a estudar política, que é a nossa matéria de hoje. Vocês vão receber essa folhinha aqui, ó. A organização do nosso país. A gente vai ver como é que ele se organiza. Vamos lá. Primeira pergunta. O que são leis? Aí no texto, a gente vai falar sobre o mundo ser uma bagunça e precisar de organizar tudo. E aí, lá no finalzinho, no último parágrafo, vai ter lá, ó, o que são leis. Portanto, lei é uma norma ou conjunto de normas jurídicas criadas através dos processos próprios do ato normativo e estabelecidas pelas autoridades competentes para o efeito. Então, são normas, são leis, são regras criadas para organizar, tá bom? E são feitas por autoridades. Então não é qualquer pessoa, eu não posso chegar assim, olha, eu sou a lei agora, eu que mando aqui, eu vou criar uma lei e aí todos vocês têm que me obedecer. Não é assim. É só uma autoridade que pode criar uma lei. Quem vão ser essas autoridades? Deputados e senadores, governador, o presidente. Tem um tipo de lei que cada um pode criar, tá bom? Então, aí, ó, no último parágrafo aí, tá aí o que são leis. Vocês acertaram? Tenho certeza que acertaram. Vocês são 10, vocês são inteligentes demais. Pra que as leis servem? Vamos lá. Aqui, no último parágrafo da primeira folha, aqui, ó, vai ter aqui, ó, as leis surgiram para quê? Para disciplinar o comportamento dos homens a partir do momento em que a convivência em grupo tornava os conflitos muito frequentes e difíceis de administrar. Então foi para quê? Para que a comunidade pudesse continuar existindo e todos fossem capazes de desfrutar das vantagens que ela proporcionava. Então, primeiro aqui, ó, para disciplinar, disciplinar alguém, colocar em ordem. Então, para disciplinar o comportamento, que as pessoas tivessem uma disciplina, tivessem uma ordem ali no seu comportamento, para que cada um parasse de fazer o que desse na telha e saísse tomando o que é do outro e brigando, e assim as pessoas pudessem viver em sociedade e aproveitar o que a sociedade trazia de bom. O que era naquela época? Quando eles tinham várias pessoas, eles ficavam muito tempo no mesmo lugar, eles iam poder, por exemplo, plantar,
coisa de que quando uma pessoa vive sozinha e vive andando, que é chamado de nômade, não podia fazer. Por quê? Ele ia plantar ali e não ia dar tempo de colher. Agora, se eu vivo em um lugar só e com várias pessoas, eu vou poder plantar milho, o outro planta feijão, o outro planta arroz, e assim um trocava com o outro, todo mundo tinha milho, arroz e feijão, e assim é indo. Então, isso é uma coisa boa que morar, viver em sociedade traz. E eles não podiam aproveitar se eles continuassem brigando, né? Próxima pergunta. Quais são as etapas do processo de formulação da lei? Quem leu até o final do texto, viu lá no final falando aqui, ó. Existe um processo de formulação das leis, um processo de formação, de criação das leis, que passa por várias etapas. Aí tá aqui todo o processo. Primeiro a discussão, depois a votação, depois a aprovação, a sanção, promulgação, publicação e, por fim, a vigência da lei, que era quando a lei passava a valer. E aí, por enquanto é só isso, mas a gente vai estudar nas próximas aulas o processo como um todo, tá? Quando a gente estiver estudando os poderes de forma separada. Como assim poderes? É a matéria de hoje. Já vou explicar o que são os poderes para vocês. 4. Você já imaginou como seria a vida em sociedade sem leis? O que vocês acham? Acho que a gente ia voltar lá pro tempo das cavernas. Essa é de opinião, então não existe uma opinião errada, eu só quero que você seja sincero. Como é que seria a nossa vida em sociedade, vivendo juntos, só que sem lei nenhuma, nada de regra. Existe até um filme de terror sobre isso, né? Um Dia Sem Leis, eu até esqueci o nome do filme, é muito falado aí. Acho que alguém vai saber. Que é um dia que nada é crime. E aí vira uma confusão na cidade, porque matar não é crime, roubar não é crime. E aí, moço, enfim. Um beijo pra vocês. Ah, não! Essa foi só a correção. Mas um beijo de qualquer forma. Vamos lá. E aula de hoje. Aula de hoje, vocês vão estar com esse papelzinho aqui. A organização do nosso país. Vamos lá. A República Federativa do Brasil é um país presidencialista, ou seja, aqui nós temos um presidente como representante. Somos uma federação, porque o Brasil é dividido em estados para ser mais fácil de organizar e administrar. Uma federação, porque como é que funciona? Temos lá o Brasil, e aí o Brasil todo divididinho em estados. Aqui, ó, o mapa do Brasil. Dá pra ver aí? Pronto. Aqui tá o Brasil, só essa parte colorida, tá bom? Aqui é o Brasil. E vocês estão vendo que o Brasil ele é todo dividido? Ó, aqui tá a gente nesse quadradinho. O Brasil ele é todo dividido e essas divisões aqui são chamadas de estados. E aí cada estado do Brasil, como o Brasil é muito grande, cada estado pode escrever algumas leis que vão servir só para eles. E também existem as leis federais, que são as leis que são para o país todo. Por exemplo, o uso obrigatório de máscara. Aqui no DF foi um decreto que foi criado pelo governador do Distrito Federal. Então, aqui no Distrito Federal é obrigatório o uso de máscaras. Em todo o Distrito Federal, quem não usar vai levar multa. Mas eles estão lá no Senado e na Câmara, estão criando uma lei. Foi aprovada na Câmara, mas ainda não foi aprovada no Senado. Mas eles estão criando uma lei para uso obrigatório de máscara. Se essa lei for aprovada, então vai ser obrigatório o uso de máscara no país todo. Então, por que nós somos uma federação? Porque ao mesmo tempo que cada estado, tá vendo? Cada um pode criar alguma lei que seja só para ele, todos juntos fazem parte do Brasil. Eles não podem se dividir e falar assim, agora eu sou um país sozinho. Eles juntos formam o Brasil. Então, por isso nós somos uma federação.
A gente se divide assim só para ficar mais fácil de organizar. Porque um país do tamanho do nosso país, se fosse um só, um único estado, ia ser muito difícil. Imagina, só o presidente, só um governador para cuidar de todo mundo. Nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, vamos lá. Onde paramos? Tá. Somos uma federação e uma república, porque nós temos presidente, né? Foi proclamada a república, lembra da proclamação da república? Então, porque nós somos uma república, nós temos presidente, federação, porque nós somos divididos em estados, só que todos os estados juntos formam o Brasil. E Brasil em homenagem ao pau-brasil. Esse é o nome do nosso país. Qual o país que você vive? O país que você nasceu? República Federativa do Brasil. Só Brasil é tipo chamar um apelido ou chamar só por um nome. Eu chamar você pelo seu primeiro nome, tá bom? Chamar só Gabriela. É meu nome? É, mas é meu nome todo? Não. Se a gente chamar Brasil, todo mundo sabe qual é o país? Sabe, mas é o nome todo? Não. E quem é brasileiro tem que saber o nome todo do Brasil. República Federativa do Brasil. Fechou? Vamos lá. Os estados possuem a liberdade de criar suas leis autônomas, né? Que é a lei só para ele. Mas que são subordinadas, ou seja, elas têm que obedecer à nossa Constituição Federal Brasileira. Então, qualquer lei que eles criarem que não esteja de acordo com a nossa Constituição é uma lei inconstitucional, então é uma lei que não vale. Dentro dos estados, existe ainda outra divisão. Dentro de cada estado ainda tem a divisão em municípios, menos no Distrito Federal. Aqui nós não temos municípios, nós temos regiões administrativas. É porque o Distrito Federal é tão pequenininho que se a gente tivesse municípios, a gente ia ter que ter prefeitos. E ia sair muito caro para o Distrito Federal pagar o governador e pagar mais prefeitos e prefeitura. Então, nós temos o governador e nós temos os administradores regionais, que são os administradores das regiões administrativas. Aqui nós só temos uma cidade. Temos o Distrito Federal, dentro do Distrito Federal tudo é Brasília. E aí Brasília é dividida em regiões administrativas. A região administrativa de Taguatinga, região administrativa do Gama, região administrativa de Ceilândia, região administrativa de Águas Claras e assim vai. E cada região administrativa tem o seu próprio administrador regional. Vamos lá. Atualmente, nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, porque nós somos um distrito criado especialmente para ser a capital do Brasil. Então, todas as outras cidades foram se formando, surgiram. Brasília foi criado, o Distrito Federal foi criado, eis que aqui será a capital do Brasil. E aí, assim, surgiu Brasília, surgiu Distrito Federal. E é onde as principais decisões são tomadas, pois aqui no Distrito Federal fica a sede dos poderes. E o poder, aqui no Brasil, ele é dividido em 3. Nós temos o poder legislativo, o poder... Meu Deus, eu quero chamar de administrativo. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E eles devem trabalhar em conjunto. Um não pode mandar no outro, mas para que tudo funcione bem, eles têm que trabalhar juntos, tá bom? Mas vamos lá do início, porque senão vai ficar muito confuso. Lá no 7 de setembro de 1822, há muito tempo atrás, a long time ago, foi declarada a independência do Brasil. O Brasil, então, se separa de Portugal e não depende mais de Portugal. O Brasil agora é um país independente, um país livre, um país soberano. O Brasil agora manda no Brasil. E aí, o que acontece? Significava que o Brasil, para mandar em si, precisava o quê? Se organizar.
como é que o país se organiza? Criando leis. Então, a partir da independência do Brasil, o Brasil precisava criar suas próprias leis. Então, ele seria o soberano e se organizaria politicamente. Como é que ia ser a política no Brasil? E aí, primeiro, a política no Brasil foi o quê? Nós tínhamos um império, nós tínhamos um imperador, nós tínhamos uma monarquia, uma pessoa que mandava. Então, o tempo passa e para o Brasil se tornar Brasil, para um país se tornar um país, o que ele precisa? Ser constituído, ser criado. Como assim? Precisou criar a terra, as pessoas? Não, a terra já estava aqui e as pessoas já estavam aqui. Mas para o Brasil ser Brasil, precisava de uma lei que dissesse que o Brasil era Brasil, entendeu? E o nome dessa lei que cria países é chamada de Constituição, porque ela constitui. Então, a Constituição Federal é quem cria o Brasil. A nossa primeira Constituição, então, foi criada em 1824. Antes nós não tínhamos Constituição, porque quem mandava no Brasil era Portugal. O Brasil era dono do Brasil? Não. Quem era dono do Brasil era Portugal. Então o Brasil não precisava de Constituição, porque todas as leis vinham de Portugal, eram eles que mandavam, eles que criavam as leis para o Brasil. Aí o Brasil se torna independente, o Brasil agora é dono do Brasil. O Brasil precisa das suas próprias leis e aí, para ele se tornar soberano, mandar nele mesmo, agora ser um país de gente grande, é criada a nossa primeira Constituição em 1824, 2 anos depois da independência. A gente se torna independente em 1822 e aí em 1824 a gente cria a nossa primeira Constituição. E nessa Constituição, nós não tínhamos só 3 poderes, nós tínhamos 4 poderes. Era o poder legislativo, que é legislar, criar as leis. O poder executivo, que é executar as leis. O chefe do executivo é quem? É o nosso presidente, no âmbito federal, ou seja, no país todo é o presidente quem executa as leis, quem representa o país, quem organiza tudo, quem administra. Aí aqui nos estados nós temos os governadores, que são os chefes do executivo aqui no estado. Mas a gente vai conversar melhor quando a gente estiver falando sobre cada poder. E aí nós tínhamos o judiciário, que era quem julgava, quem cuidava das leis, quem desobedecesse à lei, ele ia cuidar, ou quem criou uma lei que não dá certo com a Constituição, que é chamada de lei inconstitucional e por isso não vale, é o poder judiciário. E aí nós tínhamos mais um 4º poder, que era chamado de poder moderador. Esse 4º poder mandava em todos os outros. Quem era que tinha esse poder? O imperador. Lembra que a gente era uma monarquia? Era uma pessoa que mandava? Então, os 3 poderes, se chegasse o imperador e falasse assim, olha, acaba com essa lei, acaba com isso aí, eu não gostei, ou vamos julgar isso aqui que eu acho melhor. Era o imperador que mandava através do seu poder, chamado de poder moderador. O poder moderador, ele deixou de existir com a Constituição de 1891, porque em 1889 o brasileiro falou assim, olha, quer saber? A gente não quer mais ter imperador, a gente não quer mais esses portugueses aí mandando na gente, porque o imperador era português, depois era filho de português. E aí eles falaram assim, olha, a gente quer o Brasil mandando no Brasil, então vamos criar uma república, porque todo mundo tem presidente, nós queremos ter presidente, porque todo mundo tem e a gente também quer. E aí foi proclamada a República do Brasil em 1889. Isso é um novo tipo de poder político no Brasil. Para que seja criada uma nova política, é preciso o quê? Um novo Brasil. Para a gente criar um novo Brasil, a gente destrói as terras e cria novas? Não, a gente destrói as leis e cria novas. Então, para isso, precisou o quê? De uma nova Constituição, porque agora estava criando um novo poder político no Brasil. Agora nós seríamos uma república e teríamos presidente. Então, para isso,
2 anos depois, foi criada a nova Constituição, que foi a Constituição de 1891. E nessa Constituição acabou o poder moderador, então acabou o poder de imperador e o presidente não continuou com esse poder. E aí ficamos só com os 3 poderes que nós temos até hoje, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo ele vai elaborar as leis, o poder judiciário vai aplicar a lei, vai olhar quem que não está fazendo direito para poder estar julgando, e o poder executivo é quem são os administradores do país e do estado, tá bom? Está aqui bonitinho para vocês, tá? Acompanhem em casa. E aí na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre cada um dos poderes. A gente vai começar a estudar eles separadamente para ver o que cada um faz, quem é que trabalha em cada um desses poderes, aonde fica a sede de cada poder, como é que isso funciona, tá bom? Um beijo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar lá nos comentários, podem falar comigo ou manda um recado pela tia Vivian, tá bom? Que eu vou ter todo o prazer de responder. Tô com saudades e até a próxima!